o segundo ponto aqui é entender que mostrar certificado não vai ajudar nada. Tanto que, se vocês forem ver, eu tenho vários certificados, mas na minha parede não tem nenhum. Porque eu não estou me importando com o certificado da pessoa, eu quero o resultado. É a mesma coisa que se eu for num bolo e perguntar se o bolo daquela pessoa é bom e indicarem o bolo, eu vou querer provar para ver se é bom. E se na hora que eu provar não for bom, independente do que tenham falado, eu vou dizer não foi bom, entende? Então, as experiências de hoje, as redes sociais, elas pedem veracidade. Elas pedem isso, elas chamam por isso, elas quero ver o quão real é aquilo. Tanto que, se vocês forem pensar, o Instagram, agora nas últimas atualizações dele, ele está se assemelhando um pouco mais com o TikTok. Porque o TikTok, ele já é muito mais humanizado do que o Instagram. Se vocês forem perceber, os meus conteúdos do TikTok são diferentes dos conteúdos do Instagram. No Instagram é mais quadrado, é mais perfeitinho, é mais arrumadinho, tem uma legenda, tem uma coisa assim, tem uma interação, tem cortes mais essenciais e feitos. No Instagram, às vezes, no TikTok, às vezes você está conversando, andando pela rua e falando do conteúdo. E isso traz uma autenticidade, traz uma veracidade. Parece que eu não estou pesquisando o conteúdo de uma forma densa, ainda mais nessa nova era, né, quando a gente fala do chat GPT, em que muitas coisas parecem robotizadas, a gente tem que aprender a humanizar, não é para deixar de usar a IA, eu acho que é muito importante a gente conseguir usar a inteligência artificial de uma forma sábia, até porque ela está aí, quem não usar vai ser passado, ó, vai correr longe, né, quem não tiver experiência nenhuma de IA, vai ter problemas sérios daqui a bocadinho, porque ela está chegando cada vez evoluindo mais. A última atualização do ChatGPT e eles estão fazendo o quê? Um processo de humanização agora, porque se vocês forem ver o início, era bem robótico, agora está bem mais humanizado. Então, se você não souber usar os conteúdos e as redes sociais de uma forma mais humanizada, trazendo mais os seus resultados reais, falando mais. Ontem estava vendo até um conteúdo da Maria Lina, fiquei muito feliz por ela seguir os princípios que a gente ensina dentro da formação. E nesse vídeo, ela estava falando no caso de um paciente, como que ela resolveu esse caso. Olha que bacana, quando a gente escuta esse comentário de como o paciente estava, de como foi transformado, o que eu fiz, é tão bacana, porque você vê uma coisa real, e você às vezes se identifica com aquelas histórias reais. Aí você pode dizer assim, Gi, mas eu não tenho pacientes para contar, para colocar como prova social. Quando você conta uma história real, a gente percebe. A gente consegue se conectar com o que é real. Então, quando você estiver conversando, falando sobre o que está acontecendo na vida daquele paciente, automaticamente a gente também vai conseguir identificar, vai conseguir entender que é real. Então, você pode falar em primeira pessoa sobre a vida da pessoa, o que foi que você identificou, o que você fez, ou a sua própria vida. Porque se você gerou transformação na sua história, todas as pessoas vão começar a acreditar que você pode transformar delas também, tá bom? Então, isso também é muito importante você lembrar de humanizar, porque um bom terapeuta já foi o paciente que não desistiu, gente. Não é uma frase bonita? Um bom terapeuta, ele já foi o paciente que não desistiu, ele já passou por situações como essas. Ele já entendeu que passou por aquelas dores e agora ele está querendo resolver as dores dos outros, tá? Então, isso é muito importante. O terceiro ponto, né? Então, voltando aqui, fazendo um remake aqui de todos que a gente está falando, a gente falou do primeiro ponto, e o primeiro ponto é você falar com a dor invisível e não com o sintoma óbvio. O segundo ponto é mostrar transformação e não certificados. Lembrar que não importa o certificado que você tenha se você não tem resultado. O certificado ele vai ser válido quando? Quando você consegue mostrar os resultados de uma coisa específica que você faz. Senão, seu certificado sozinho não vale nada, tá? Você tem que mostrar que você existe alguém capacitado por trás dele, ok? O terceiro ponto é encontrar sua voz de guerra. Eu coloquei esse nome, gente, porque quantas vezes a gente não vai e copia o conteúdo, a fala do coleguinha? E a gente não percebe que a nossa fala ela tem um diferencial. Eu costumo falar uma coisa dentro da formação, terapeutas biomicrohertz, que é muito importante, que é as pessoas se identificam, elas vão atrás de você, do seu atendimento, por quem você é. Porque dentro de você tem alguma coisa exatamente igual ao que elas estão buscando. Dentro de você tem um pouco dela.
Então, sempre que eu olho para os meus terapeutas biomicrohertz, eu sempre digo assim: vocês são um pouquinho de mim, porque vocês se identificaram com a minha voz, vocês se identificaram com a minha fala, vocês se identificaram com o meu tom, com a forma de eu me explicar. E isso é porque vocês já têm isso dentro de vocês. Vocês já têm essa conexão também. Então, é importante vocês lembrarem que o paciente vai procurar a Gisela porque ela tem dentro dela todas as características, ou uma grande parte das características que ele se identifica. Então, não se preocupem em relação a isso, porque vocês vão encontrar coisas que geram identificação com o outro, com o seu paciente. Agora é o momento de vocês colocarem essa voz, essa assertividade, a forma de falar. Quem vai procurar a Tereza vai procurar porque a Tereza é assim, quem vai procurar a Cleide vai procurar a Cleide, quem vai procurar a Ana Moreira vai procurar a Ana Moreira, e isso tudo porque a gente precisa encontrar essa voz. Então, a voz, né, é a coragem que você tem de dizer e explicar algo. Só que se você não diz nada, não vai ter essa voz. Então, por exemplo, eu sempre falo, né, é uma coisa que desde que eu comecei, há anos atrás, que eu sempre falo, pessoas, não adianta vocês ficarem buscando processo medicamentoso. O processo medicamentoso tem 2 problemas que vão interferir no resultado de vocês. O primeiro, se a microbiota de vocês estiverem em disbiose, ou seja, infeccionada, se vocês estiverem com um intestino inflamado, toda a medicação que você toma está indo na descarga, quando você dá a descarga do autoclismo, está indo rala abaixo. Então, não está adiantando nada, você só está gastando dinheiro, por isso que você não está vendo resultados. Segundo, você está criando uma interferência direta no seu cérebro, uma dependência do seu corpo, mas não está resolvendo o problema real. O problema real é emocional. Ansiedade e depressão é uma doença psicossomática. Eu falo que é uma doença psicossomática há anos. Esse ano é que a Organização Mundial da Saúde veio falar que a ansiedade e depressão é uma doença psicossomática. Então, reforça a sua voz. Não tenha medo de você estar fugindo da curva. Não tenha medo de que o que você fala, mas o que eu falo é polêmico, pode ser que levante pessoas contra mim. Não tenha medo. Jesus foi polêmico, levantou um monte de pessoas contra ele, mas ele continuou a missão. Então, é importante você continuar a sua missão, você começar a entender que aquilo que você fala tem um tom de importância e vão sempre ter pessoas interessadas naquilo que você fala, da forma que você fala. Se você imagina que você é um terapeuta mais descolado, vão ter pessoas, pacientes, que vão buscar um terapeuta mais descolado. Se você é um terapeuta mais arrumadinho, vão ter pessoas que vão procurar um terapeuta mais arrumadinho. Se você é um terapeuta que gosta das coisas mais na natureza, vão ter pacientes que vão buscar coisas na natureza. Não precisa mudar o seu tom de voz para encontrar o seu paciente. Aumente o seu tom de voz. Vá para a guerra, aumente o seu tom de voz que você vai encontrar o seu paciente quando você colocar a sua voz para fora, tá bom? Então, esse é o nosso ponto 3, ok? Fez sentido aí para todos vocês? Quero